Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Hoje vamos falar sobre um campo de batalha que quase todos enfrentam, a mente. Muitas pessoas estão fisicamente presentes, mas emocionalmente exaustas. Vivem cansadas, ansiosas, confusas e sem paz. E para isso, o profeta Vanderlei está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre a mente das pessoas, né? Profeta, por que a mente se tornou um dos principais campos de batalha de hoje? A mente é o principal campo de batalha porque dali vem as decisões, né? Se o inimigo conseguir levar a gente a tomar certas decisões a partir da nossa mentalidade, então ele está com a sua vida ganha, digamos assim. Quando o inimigo consegue colocar na mente da pessoa, se mata e ela decide, e ela realmente vai atrás desse pensamento, ele ganhou. Muitos acidentes são assim. Eu tive uma aluna que eu estava, né, na aula, perguntei, cadê a aluna que sentava aqui na minha frente? Você não sabe? Ela morreu, né? O que aconteceu? O namorado dela estava numa briga de trânsito e o namorado dela decidiu, né, botar o carro ponte abaixo aqui entre Veracruz e Santa Cruz. E ela morreu e ele não. Então, o que acontece? Isso é uma batalha na mente. Vem uma ideia na mente. Te joga daqui para baixo, joga o teu carro, né, contra um caminhão. Essas são as maneiras que o inimigo traz para levar as pessoas a tomar a decisão que elas querem tomar. O campo de batalha da mente é um campo de batalha em que nós não estamos muito preparados para agir, proteger, para que nós possamos também ter um protagonismo na nossa mente. Por que não estamos preparados? Porque nós pensamos que essas ideias que surgem em nossa mente são simplesmente nossas ideias. São produtos de nossas sinapses. São produtos humanos. Mas muitas das ideias tortas, como ideias de desistência, ideias de baixa autoestima, eu não valo nada, eu não mereço, eu não sou digno, ideias, você não é ninguém, ninguém gosta de ti, essas ideias todas, assim, é melhor você morrer, todas essas ideias, você nunca vai prosperar na vida, todas essas ideias não são produção nossas, são produções do inferno. São produções do inimigo, porque ele fazendo a gente acreditar nisso, ele está com a vida ganha. Se muitas pessoas passaram a vida inteira acreditando que elas nasceram para ser pobres. Então, se elas têm uma ideia fixa de que nasceram pobres e nasceram para ser pobres, elas vão continuar pobres toda a vida, nunca vão lutar para sair disso, e o inimigo está resolvido nessa área da vida delas. Por exemplo, há pessoas que chegaram à conclusão, né? Eu tenho o dedo podre para escolher um parceiro, um companheiro, um marido, esposa, né? E aí tá sempre falando ainda isso. Eu tenho o dedo podre. Aí só arruma traste mesmo. Então, a pessoa, ela acaba acreditando na sua mente dessas mentiras, porque são mentiras. Porque a verdade é o que a Bíblia diz a nosso respeito. A verdade é o que Deus diz a nosso respeito. O problema é a gente começar a acreditar nessas ideias e nessas falácias como sendo a verdade para as nossas vidas. Então, a mente é um campo de batalha que nós precisamos aprender como lidar nesse campo, para que nós não sejamos vítimas dos nossos próprios pensamentos. E por que o diabo em si, a força demoníaca, ela é tão forte, ela ataca direto na mente primeiro? Porque é tão importante para ele vencer a nossa mente antes da... A nossa mente e o nosso espírito, eles estão tão conectados que a gente não consegue
discernir o que é mente, que é produção das nossas sinapses, né? E o que é uma imagem, uma cena, uma informação espiritual. Por exemplo, quando José teve sonhos de que as estrelas, 11 estrelas do céu, né? E a lua e o sol se dobravam diante dele, e depois os maços, né? Também 11 maços se dobravam diante dele, os maços de algum tipo de alimento, né? Trigo, provavelmente. Isso não era uma informação mental só, isso era uma informação espiritual. Deus estava trazendo uma informação espiritual para José, lá do Egito, do que aconteceria no futuro. A mesma coisa foi Faraó sonhar com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? Esse sonho, isso não foi produto da sinapse, e também não foi produto de informações que antecederam aquela noite, né? Como Freud diria. Aquilo foram informações que vieram do espírito, do âmbito espiritual, né? Então, nesse sentido, é difícil a gente entender se certos pensamentos eles são simplesmente resultados de uma construção de entendimento que eu tenho, de experiências, informações que eu tenho até do subconsciente, do passado, ou se são informações espirituais. Por isso é importante eu entender bastante da Bíblia, porque certas coisas eu só vou discernir espiritualmente. A Joyce Meyer escreveu um livro muito bom, né? O Campo de Batalha da Mente. Vale a pena ler esse livro, O Campo de Batalha da Mente, porque ali vai deixar muito claro tudo isso, né? Como o inimigo usa esse campo de batalha em nossa mente para arrasar a nossa vida. E também Deus usa, como citei há pouco, o caso de José e tantos personagens bíblicos, Deus usa também essa imagem mental, a nossa mente, que nós chamamos, né, da nossa mente, e não sabendo certo se é uma informação apenas espiritual, se às vezes é uma informação que foi gerada realmente em nosso cérebro, isso fica bem difícil de entender. Essa questão está sendo investigada pela ciência naquilo que chama hoje, né, de EQM, experiência quase morte, quando pessoas têm o diagnóstico de morte encefálica, né, de morte, tem o diagnóstico de que o seu cérebro não está funcionando mais, né, coração parou, o sangue parou, a pessoa está em óbito. E muitas dessas pessoas, depois elas são reanimadas, o espírito volta, enfim, a pessoa volta a respirar, o corpo volta a funcionar, e a pessoa traz muitas informações que daí já não é produto do cérebro dela, porque o cérebro estava passivo, o cérebro estava parado, não haviam mais sinapse. A pessoa então se vê fora do corpo, ela pode falar tudo que as pessoas disseram ao redor do corpo dela, como familiares reagiram, o que o médico disse. Muitas viram o médico e assinando o atestado de óbito. Então, essas informações, elas não foram produtos apenas do cérebro, mas está, digamos, na mente da pessoa. Sim. Essas pessoas que contam essa experiência hoje, ela conta essa experiência como uma construção da sua mente, embora fosse uma informação espiritual. Sim. Nesse sentido que o inimigo fala muito em nossa mente, porque o inimigo é um espírito, é um anjo caído, então ele fala no nosso espírito, assim como Deus fala em nosso espírito. Porque se nós tivéssemos apenas como pensamentos como resultado de sinapses, isto é, de células nervosas funcionando adequadamente, logo
se Deus quisesse falar conosco, ele teria que manipular essas células nervosas para construir a sinapse, para daí essas sinapses nos trazer informações, o que parece bastante difícil de acontecer, ou mesmo os espíritos malignos teriam que fazer isso. Sim. Então, certa vez eu perguntei para o Ricardo, né, o que ele achava sobre isso, se fazia sentido o que eu estava chegando à conclusão, porque na neurociência você vai aprender sobre o funcionamento do cérebro e que todos os pensamentos são resultados de sinapses, de funcionamento das células do nosso cérebro. Então, se é só isso mesmo, significaria que quando o inimigo nos traz esse pensamento, te mata, não vale a pena viver, acaba com tudo logo. Para construir essa frase em nossa mente, o inimigo teria que mexer com as nossas células nervosas, isso é, ele teria que fazer sinapses, isso é muito difícil de pensar. Sim. Que jeito Sim. ele vai conseguir fazer isso, né? São 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios um ser humano tem. E você pensar em manipular, né, neurônios para trazer algum pensamento, isso é muito esquisito. Por isso dizem que o grupo de profissionais mais ateu do mundo são os psiquiatras, porque os psiquiatras eles começam a conhecer o processo mental e eles não veem muito espaço para o divino, para Deus Entendi. falar com o ser humano, porque parece que tudo é explicado através das sinapses, através do cérebro. Então, eu propus para o apóstolo Ricardo, o que você acha dessa ideia? Eu acho muito difícil o inimigo trabalhar na nossa mente, no sentido assim, de produzir um pensamento em nós. Agora, a minha tese, então, é de que ele fala em nosso espírito. Eu sou o espírito, eu sou corpo, alma e espírito, então é o Vanderlei espiritual, ouve a Deus, ouve anjos e ouve o anjo caído, um demônio, enfim, que pode nos dar essa ideia. Mata ele, te mata, né? Você não vai ser ninguém na vida, essas ideias assim, você não vai prosperar, e é isso mesmo, é melhor você parar com tudo. Então, eu hoje entendo que é difícil de você se posicionar direito no campo de batalha da mente, porque vai envolver questões espirituais, que é espíritos trazendo ideias ao nosso espírito, e vai envolver também o nosso gerenciar os pensamentos mesmo, a ansiedade, gerenciar a depressão, gerenciar crítica, julgamentos, autojulgamentos, que daí são coisas humanas. Nesse sentido, vale a pena ler Augusto Cury e tudo o que ele traz sobre os processos de gerenciamento da mente, entender os processos que ele ensina através parece que ele chama de DISC, que eu devo criticar o pensamento que vem na minha mente, eu devo duvidar, né? Eu não devo acreditar no primeiro pensamento que vem. Por exemplo, vem um pensamento, tu não é ninguém, tu não vale nada. Eu recebo esse pensamento e eu duvido. Espera aí, por que esse pensamento está aqui? Eu não acredito nele de sair. Depois eu critico. Vem cá, pensamento, por que tu está aí? Eu não te convidei para estar aí. E eu não concordo contigo. Aí eu critico o pensamento. Depois de criticar o pensamento, eu determino o que é que eu quero pensar. Não, eu sou um homem de vitória, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de família, você é fiel à minha esposa, sim. Eu sou um homem que tenho domínio próprio, não vou... Então, o Augusto Cury ensina essas questões sobre pensamentos, que é muito importante, que é duvidar, deceder, parece que é isso, é duvidar do pensamento, não aceitar o pensamento, criticar no sentido assim, agora eu vou falar contigo, pensamento, eu vou te estabelecer uma crítica sobre ti. Sim. Né? Então, é bem interessante, eu vou estabelecer uma crítica sobre ti. E depois eu vou dizer o seguinte, o que eu quero que esteja na minha vida, no meu pensamento, na minha mente
eu sou um sucesso no Senhor, Perfeito. eu nasci para vencer e eu não vou me comparar a ninguém. Não significa que para eu vencer eu tenho que ser igual ao outro, eu tenho que faturar tanto, eu tenho que ter tantos seguidores, ou eu tenho que ter tantas igrejas. Não, eu vou vencer de onde eu vim para onde o Senhor tem um projeto para mim, qual é a terra prometida para mim, eu vou vencer nesse sentido. Então estamos falando hoje sobre guerras invisíveis e o campo de batalha da mente. Cuide com a tua mente, porque é ali que o inimigo começa a vencer na vida de muitas pessoas. Perfeito. E como a pessoa pode proteger a mente dele? Qual o caminho? O que ele deve fazer para que a mente dele consiga, além de, claro, dele questionar e duvidar do próprio pensamento que veio, mas como ele deve, a pessoa que está nos ouvindo, que está passando por isso, está com esses pensamentos repetitivos na cabeça, muitas vezes negativos, como que ele pode se proteger a mente dele? Temos algumas saídas. Uma delas é, como eu falei, tem que ler muito. Essa coisa da pessoa querer só ter resultados rápidos é complicado. Citei Augusto Cury, leia muito. Augusto Cury tem um monte de livros, né? Citei Joyce Meyer, leia o livro todo da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Leia os versículos bíblicos que falam sobre a mente. Olha aqui um versículo que eu abri, ó. Pois as armas com as quais lutamos não são humanas, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Sofisma é uma crença, é um pensamento que eu tenho em minha mente que é uma mentira. Então, olha só, as armas da nossa luta, armas espirituais, são poderosas em Deus para anular sofisma. Amém. Sofisma, então, é um pensamento torto desse. Você tem que morrer, você não nasceu para ter sucesso, você é um fracasso. Esses sofismas, né? Essas ideias mentirosas. Então, guarde essa palavra, releia aí, 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa luta são poderosas em Deus para anular sofismas. Olha que interessante. Então, nós podemos anular esses pensamentos malignos, pensamentos de derrota. Nós podemos anular esses sofismas. Essa é uma saída. Outra saída, nós temos na nossa estrutura, nas igrejas da rede apostólica, libertação e cura interior. Quando nós fazemos cura interior, cura da alma, nós trabalhamos essa coisa de baixa autoestima, essas ideias de autossabotagem, ideias de que eu não mereço. Nós trabalhamos os traumas. Muitas pessoas chegam a ter esses pensamentos repetitivos porque foram rejeitadas na infância, abusadas em alguns casos. As pessoas sofreram bullying, né? E esse bullying fez com que elas se sentissem muito para baixo, né? E esses pensamentos vêm de novo e de novo. Então, quando a pessoa faz cura interior, isso dá uma aliviada muito grande. E quando faz libertação, então espíritos que tinham uma facilidade grande para jogar esses pensamentos o tempo todo no espírito dela, na mente dela, eles têm que se afastar, ou eles vão embora, ou eles se afastam, e essa pessoa começa a não ouvir mais, ou pelo menos com tanta frequência não ouve mais isso. Quando eu faço libertação, sempre pergunto para a pessoa depois, você está sonhando ainda? Está tendo pesadelos? Basicamente, o que eu pergunto é, você está recebendo visitas desses espíritos que trazem essas ideias de perversão, muitas vezes, de traição, ideias de morte, sonhos com parentes mortos? Aí eu pergunto para a pessoa, geralmente antes da libertação acontecer, ela tem muito isso, muitos sonhos, muitos pesadelos, muitas ideias, ela é permeada a mente dela, ela quase que atordoada com esses pensamentos. Depois da libertação, da cura interior, ela diz que não tem mais, ou muito raramente ela tem. E essa é uma maneira de vencer. Então a gente vence isso de maneira mais natural,
aprendendo psicologicamente sobre a questão, aprendendo como funciona o cérebro da gente, aprendendo a não ser vítima dos pensamentos. Quer dizer, não é porque eu tenho um pensamento que eu vou ser vítima disso, vou me submeter a esse pensamento, né? Eu não vou me submeter a esse pensamento, eu vou criticar esse pensamento e determinar o que eu quero que esteja ocupando a minha mente. Sobre isso, Filipenses fala algo interessante, que diz assim: tudo que seja agradável, tudo que seja perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, acredito que seja que está escrito isso. Tudo que seja de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu tenho que determinar o que é que vai estar na minha mente, no meu pensamento. E eu não vou me submeter a pensamentos estranhos de derrota, pensamentos de acusação, pensamentos que não vêm do alto, mas vêm lá do inferno, vêm lá de baixo. Perfeito. E a gente sabe que hoje o mundo em si ele é ansioso, né? A ansiedade, o medo, o desânimo são portas espirituais para que os espíritos ajam em nossa vida? Com certeza. A ansiedade, a preocupação, porque o que é ansiedade e preocupação, né? É uma saturação de informações negativas na nossa mente. Então, quando eu tenho uma vida mais permeada de pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos, pensamentos de derrotas, então eu estou permitindo que esses pensamentos eles estejam trazendo ainda mais peso espiritual, e eu acabo dando dessa maneira base legal para demônios agirem ainda mais e trazerem mais pensamentos. Então, onde a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Como um buraco chama outro buraco, uma desgraça chama outra desgraça. E a ansiedade, depressão, pensamentos negativos vão chamar mais problema, vão chamar mais atuação maligna. Por isso a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecido diante do Senhor as vossas ansiedades, porque Deus, Ele tem cuidado de vós. Então, se eu tenho fé adequada, eu não vou andar ansioso. Eu pego aquilo que me deixaria ansioso e eu jogo sobre o Senhor. É isso que Pedro diz: jogai sobre ele toda a vossa ansiedade. Em oração, eu chego em oração e digo: Deus, eu estou preocupado com tal coisa, eu estou ansioso por tal coisa, as coisas não estão dando muito certo para mim, mas eu jogo tudo diante do Senhor, deixo tudo no teu altar e confio em ti, sei que o Senhor está cuidando de mim e tudo vai ficar bem. E eu devo sair dessa oração aliviado, tranquilo, né, sabendo que Deus, de alguma maneira, está cuidando disso e tudo ficará bem no final. E se eu faço o contrário, se eu continuo ansioso, continuo com pensamento de derrota, continuo, eu estou agindo contrário à fé. A fé faz com que eu coloque tudo diante do Senhor e saia dali da oração aliviado. Já o contrário eu vou trazer todo esse peso sobre mim e o inimigo sabe então que eu não estou agindo com fé e ele vai continuar fazendo as desgraças dele na vida da gente. Estou podendo dizer que a gente precisa renovar nossa mente, correto? Renovar nossa mente, né? Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é uma palavra importante, Anderson. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não renovar a nossa mente, não vai ter transformação. A pessoa ansiosa continuará ansiosa, depressiva continuará depressiva, a pessoa com tendência suicida continuará com tendência suicida. Agora haverá transformação se eu renovar a minha mente. E essa palavra no hebraico, no grego é metanoia. Metanoia. Transformar a nossa mente. E o que
A gente já falou que renovar a mente, a gente, né, Paulo fala lá em Romanos. E quais os hábitos que a pessoa precisa ter para fortalecer esse tipo de renovação, para que realmente ela tenha uma nova mente, ela tenha uma metanoia verdadeira na vida dela? Nós somos o que recebemos como informação. Alguns dizem nós somos o que comemos, nós somos o que lemos, nós somos o que ouvimos, nós somos o que vemos. E tudo isso tem verdade, né? Se a pessoa está sempre vendo porcaria, né? A vida dela vai ser isso, né? Se ela lê muitos livros bons, ela vai começar também a ser isso. Então, a ideia é que a pessoa consuma produtos adequados para a saúde dela e para uma vida espiritual adequada, para uma mente sadia. Já dizia, né, aquele ditado italiano, mente sana, corpo sano, né? Sim. Se a mente estiver bem saudável, o corpo vai estar bem saudável também e o espírito vai estar bem e saudável. Então, alimente a tua mente com coisas adequadas para a saúde mental. Aquilo que nos traz problemas, peso, culpa, isso deve ser tirado da nossa vida. Nós precisamos dormir bem também. Tem gente que tem dificuldade de dormir, fica muito tempo com o celular, não tem hora direito para dormir, aí a mente fica bagunçada, né? Para a mente ficar em paz, tranquila, tem que ter um bom tempo de sono, 8 horas de sono em geral. E Bíblia, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que vai gerar uma mente nova, uma renovação da minha mente. Eu só vou renovar a minha mente se eu estiver em contato com a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Chegando ao final, profeta, eu gostaria que o senhor desse um conselho para essa pessoa que está emocionalmente exausta, assim, que ela não cansou, ela não cansou da vida, cansou de tudo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Jesus disse. Então, Jesus está chamando todo aquele que está estressado, cansado, ansioso, depressivo, né, endividado, pessoas que estão com relacionamentos estressantes, vem até Jesus. E ele tem solução, mas, sobretudo, a solução de Jesus não é aquela mágica, eu vou ali, recebo uma bênção, agora tudo vai bem. Não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser transformado, renovado. Ser renovado e transformado é um processo de vida, não é um momento só. Mas Jesus chama todo aquele que está cansado, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, espero vocês nos nossos cultos, em nossas reuniões, uma célula. Temos mais de 40 células em nossa igreja, as células também nas igrejas da rede apostólica por todo o Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Procure a gente, procure uma igreja próxima à sua casa e esteja buscando uma vida de vitórias no campo de batalha da mente. Amém, amém, glória a Deus.